Educação superior indígena. Você já se perguntou quem são os professores que ensinam crianças e jovens nas escolas indígenas da região oeste? Como são formados esses profissionais, que precisam do ensino superior para desenvolverem as suas atividades? Como se lida com as diferenças culturais entre indígenas e não indígenas? E como a educação tornou-se um caminho para o desenvolvimento? Essas reflexões a gente faz a partir de agora no programa Outros Olhares, que está começando. Fique com a gente! Nosso convidado de hoje é o professor, pesquisador e pró-reitor de Pesquisa, Inovação, Extensão e Pós-Graduação da UNO-Chapecó, Leonel Piovesana. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Juliana. Também agradeço pelo convite. Vamos fazer uma conversa muito interessante aqui, né, professor? Aproveitando a sua vasta experiência com a causa indígena, com as questões indígenas, né? Há 25 anos o professor está vinculado a essas questões, né? Exato. Mas antes, professor, de entrar especificamente na questão da educação e da educação superior indígena, eu acho que é bacana a gente resgatar um pouquinho da história e falar um pouquinho sobre como surgiu aqui na nossa região, né? A nossa cidade, ela surgiu em terras indígenas. Chapecó vem de uma terra indígena, é isso? Isso, Chapecó é uma terra tradicional indígena. Toda a nossa região, ela é marcada fortemente com a presença caigangue, guarani, alguns xoclengues, né? Mas esses povos, eles são originários, são daqui e que de certa forma acolheram, né, dependendo da situação, o contexto, muito bem também a pesquisadores europeus, enfim, pessoas do mundo todo, mesmo africanos, pessoas que foram se inserindo na nossa região e que nós fomos construindo com eles, eles foram construindo essa, eu diria, essa mestiçagem, esse povo tão diferente um do outro, mas que são pessoas que foram construindo a nossa região. Então, a presença indígena aqui, eu diria, são os povos originários, os povos da terra. Certo. E, professor, quem é o índio nos dias de hoje? Dá para se definir ou dá para ter uma aproximação, pelo menos? Quem é essa pessoa? Porque ele também sofreu mudanças e interferências da cultura do não indígena, né? Exato. Então, primeiro, a gente teria que pensar no índio. Aqui, quando falamos em indígena, esse nome é dado a partir de 1500 pelos colonizadores, ou enfim, portugueses, quando aqui chegam. Mas, na verdade, no mundo todo temos esses povos nativos autóctones, originários, né? E que, por fim, fomos dando nome a essas pessoas. São pessoas que estavam habitando há muito tempo essa região e que hoje estão no nosso meio. Muitas vezes, muitos não se identificam como indígena, mas como cidadão brasileiro, ou enfim, nas suas culturas como o caigangue e o guarani. No nosso caso, mais especificamente, temos aqui os caingangue. É a presença mais marcante a mais aqui. Marcante, dentro de Chapecó principalmente, porque quando começa essa nossa vila Chapecó, né, haviam aqui já comunidades indígenas instaladas, inclusive no Passo Rio dos Índios, né, que está no centro da cidade, e eles habitavam há muito tempo aqui e foram se misturando com as pessoas que foram chegando. E é uma das regiões desbravadas, eu diria, pelo não indígena, tardiamente, a partir de 1900, por aí, porque antes disso, eles também relutavam e lutavam por essas terras, por esses espaços. Olha só. Né? E claro que precisou-se tirá-los da terra para poder colonizar no estilo europeu, ou então da maneira como foram feitas, trazidos para cá os colonos, ou como é que eles vieram incentivados pelas próprias colonizadoras, né? Onde eles foram perdendo mesmo aquelas suas terras demarcadas, porque a nossa região foi uma das primeiras a serem demarcadas como terras indígenas, terra indígena Chapecó, que abrange hoje ali a região do Ipuaçu, Entre Rios. Certo. É o Chapecó com X ainda, com X, né? Que é diferente Exato. do nome da cidade, que é com CH, que né? é com CH, que mudaram depois, mas também traz toda essa cultura do Chapecó, Xaxim, Xanxerê, né? E devido a essa presença desses indígenas aqui. E essa demarcação aconteceu em 1902. Mas com o processo da colonização, com a limpa da terra, com o branqueamento,
foram políticas que ou eles sairiam da terra, iriam para sei lá onde, como agregados, peões, enfim, ou até vítimas do processo de dizimação, que tínhamos aqui os bugreiros, os caçadores de índios, né, que eram os próprios bugres, e são os bugres, né? O índio, primeiro, que hoje ele nem gosta desse termo bugre, porque bugre era aquele que se admitia enquanto da selva selvagem, então esse podia ser caçado, poderia ser exterminado, né? Entendo. E no caso, aqui na nossa região, então ele foi vítima de todo esse processo. E há muitas pessoas que até hoje, que não quiseram, não aceitaram se introduzir ou serem colocados dentro da nossa cultura. Então eles eram reservados. E aí nesse processo vêm os colonos, compram a sua terra, compram a terra dos índios, vendem a terra dos índios e eles ficam ao léu. A partir de 1970, aproximadamente, eles começam com os movimentos para retornarem às suas terras originais. Olha só. E nos dias... Ou tradicionais, né, eu diria. Claro, claro, porque se considerar foi o não indígena que ocupou o espaço, enfim, que já era deles, vamos dizer assim, né? Naquele momento, pelo menos, né, professor? Mas e como é que acontece esse movimento pela luta da terra do povo indígena? Isso. Então eles relutaram por muito tempo. Eu diria, os que foram denominados de bugres eram os que não aceitaram viver das formas como o não indígena vivia, né? Ele tinha a natureza, toda a natureza aqui preservada por milhares de anos, né? E que para eles era a vida, principalmente para o Guarani. Mas o Caigangue já era um povo mais guerreiro, lutador, ele pensava no seu espaço, nas terras demarcadas, a ponto que em 1902 já sai um decreto, né? Decreto número 7 lá de 1902, que eles lutaram pela demarcação da terra. Nesse processo vinha aí o Vancré, Vitorino Condá, que são os autores, atores dentro desse processo dessas demarcações. Então eles já sabiam da necessidade de se demarcar. E um fato interessante, eles obtêm essa informação a partir que existia uma lei de terras, que a terra tinha que ser demarcada, tinha que ser reorganizada, diferente do que eles pensavam e concebiam o território, foi a partir das vindas aqui do que chamam de São João Maria, né? Lá das lutas do contestado, que passa e orienta esses indígenas, olha, vocês têm que ter documento, vocês têm que escriturar isso, vocês têm que demarcar para vocês. Então eles começam a ir à luta pela demarcação da terra. Mesmo assim, como a terra não é do índio, nem hoje é do índio, é uma terra demarcada e a terra é do governo, certo, administrada pela FUNAI. Com isso, o índio, então, ele apenas tem a concessão, como se fosse uma concessão de uso dessas terras, né? Mas são da União, né? Então, ainda, por mais que eles sejam pessoas, cidadãs brasileiras, essas pessoas dependem, ficam regimentadas sob a égide da FUNAI. São bem dizer tutoradas, né? Certo. Apesar que a nossa Constituição, a partir de 1908, estabelece como pessoas com direitos cidadãs e tal, mas vinculou ao seu estatuto, que até hoje não foi aprovado. Olha então só. Ainda eles são, sinto que são relativamente capazes, né? Então para eles, quando naquela tua pergunta, quem são os indígenas? São pessoas que vivem ou se identificam como indígenas, através da sua cultura, da sua comunidade, e a partir do momento que eles estão numa terra indígena, uma organização entre eles são pessoas administradas pelo governo. Olha né? só. Então, para eles fica tudo muito difícil eu ter que comprovar diante de uma compra, de uma dívida, ou até para fazer uma faculdade, chegar e ter que assinar e comprovar sua renda. De onde ele vai comprovar? né? Ter que comprovar que ele tem patrimônio, tem bens, se são todos a própria terra do governo. Muitos deles acabam saindo
e vindo para a cidade. E aí, professor, já te interrompendo, mas é aí que a gente tem a figura do índio urbano. Exatamente. É isso? Que é essa mistura, essa miscigenação que já aconteceu do índio saindo da sua comunidade indígena e vindo conviver e participar dos espaços, né, do não indígena, é isso? Isso, os espaços vão se tornando para eles, claro, desde o início a cidade, o aglomerado humano, ele se torna um espaço interessante para eles, para a venda do seu artesanato, para as trocas. Eles são pessoas também que vivem nessas relações, principalmente entre as tantas culturas indígenas que temos no nosso país. E a cidade é um espaço deles. Nascem essas vilas, esses aglomerados humanos também com eles, né? E aí, muitos deles, que é o nosso caso aqui de Chapecó mais específico, com a comunidade da terra indígena Condá. Digo, não é terra indígena, da reserva Condá. Muito bem, aí também é importante explicar, né, professora, a diferença entre terra indígena e reserva indígena. Então, terra indígena são todas as terras que têm toda uma história. Elas são demarcadas por seus cemitérios tradicionais, por seus usos tradicionais indígenas, mais recentes, né? Então, isso é garantido para o processo de demarcação dessas terras. Agora, a Aldeia Condá ou Reserva Condá foi um acerto entre Prefeitura Municipal de Chapecó, FUNAI, Foz do Chapecó na época, que ia usar muito dessas terras, então também teve recursos para compras de terras, por exemplo, na Água Amarela, aqui em Chapecó, para fazer uma reserva, um local reservado aos indígenas que eram urbanos, que estavam aqui no Palmital, dentro da cidade de Chapecó. Então, em 2000, 2001, essas pessoas, esses indígenas, são alocados, são levados para essa reserva, né? Porque a cidade entendia nos seus processos. Claro que eles queriam suas terras, mas queriam a cidade também, né? Que lá deveria ser o espaço para eles, mas eles eram urbanos. Então, foi um processo muito difícil, desgastante, doído para eles, porque eram pessoas urbanas que se constituíram nas cidades, que não tinham domínio de tantas práticas da terra, a não ser ir lá pegar o seu material para construir seus artesanatos, né? É importante a gente fazer essa reflexão sobre uma espécie de atualização. As coisas mudam, né? Nas últimas décadas tivemos grandes mudanças na sociedade e, naturalmente, o índio que está inserido aqui, ele vai sofrer e vai participar dessas mudanças, né? Agora, professor, qual seria, na sua visão, o maior desafio dessa questão de trabalhar o indígena e o não indígena no mesmo espaço? Eu acho que o maior desafio está em mostrar para as pessoas, ou trabalharmos enquanto educadores, enquanto sociedade, o desafio da alteridade. Quer dizer, como é que eu posso me ver e me colocar no lugar do outro, ou me perceber no outro? Porque, se eu for ver na minha família, eu tenho minha esposa, que tem lá um bisavô, tataravô, que são... A tataravó era indígena, né? Já da minha neta, é filha de a avó era indígena. E, de repente, nos constituímos todos como não indígenas e não nos reconhecemos enquanto outros. E dá a impressão de que o indígena é do campo, é do mato, e o branco ou não indígena é da cidade. E não é mais assim, né? E não é mais assim. Outra questão também que temos que superar enquanto pessoas, e as pessoas que estão hoje, é essa questão de culpar indígenas ou não indígenas, agricultores indígenas, agricultores não indígenas, como um culpando o outro, ou criando uma guerra entre eles, que na verdade o indígena e o não indígena são vítimas do processo fundiário agrário brasileiro. Claro. Né? Essas terras, o agricultor que veio para cá comprou e pagou. Ele foi vítima também de certas artimanhas que o governo é o responsável e tem que resolver essa situação. Não colocar um contra o outro. Não vamos avançar, cria-se né? um confronto armado em todo sentido, inclusive com arma de fogo, né? Para fazerem os dois brigarem entre eles, tanto que o culpado é bem maior, né? Que seria o governo, diria, em toda a sua plenitude, que deveria ter organizado toda essa questão da terra, ter indenizado muito bem os agricultores que acabam perdendo sua terra, que tinham ali construído suas raízes, mas também entender esse processo, que a comunidade entenda, somos vítimas desse processo todo, pela ganância, pelo processo em que isso foi se formando.
e terra e local tem para todos, Claro, né? claro. Isso a gente vê. Então, essa concepção que eu acho que deveria ter nas pessoas. Muito bem, professor. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, em seguida a gente segue conversando sobre essa questão e tem um caminho possível, né? Que já já nós vamos contar qual é esse caminho possível aí de tentar harmonizar essas questões, Exatamente. de tentar uma convivência mais construtiva entre todos, né, professor? Exato, porque a gente parte agora, é claro, né, faz esse contexto todo, mas uma realidade que a gente vem aplicando através da UNO Chapecó e que muito interessante, eu acho que essa segunda parte. Legal, então nós já vamos seguir nesse assunto. Depois do intervalo, nós continuamos a nossa conversa sobre indígenas e a educação superior e todas as questões que envolvem isso. É rapidinho, já voltamos. A moda inclusiva visa desenvolver um método de solução comunicativa em que deficientes visuais congênitos possam interagir e conhecer mais sobre as cores e seus significados. O objetivo é dar autonomia ao deficiente visual na hora de escolher o seu vestuário. Eduarda Negra, em sua monografia para o curso de Design de Moda, criou um material tátil com códigos cromáticos que oportunizam aos deficientes visuais a compreensão sobre o uso das cores. Para isso, partiu da adaptação de um estudo chamado Felipa Color Code. O estudo resultou em um material com código de formas geométricas e escritas em braille. A proposta do trabalho é inserir etiquetas com códigos cromáticos no vestuário à venda em estabelecimentos comerciais. Os deficientes visuais, dentro da percepção das cores, possuem apenas o conhecimento de algumas delas, como vermelho, azul e branco, que respectivamente são associados ao fogo, à água e à paz. Eu sou Amanda Ferreira e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares e hoje o nosso assunto é educação indígena. Professor Leonel Piovesana, pró-reitor da UNO Chapecó, pesquisador, está aqui conosco, uma figura muito respeitada nesse meio também, né, professor? Há muitos anos já trabalha nessa linha indígena, com as questões indígenas também. E só para a gente fechar o primeiro bloco, professor, para a gente encerrar o nosso assunto do bloco anterior, é preciso que a gente atualize, então, o que a gente pensa sobre o índio, né? Esse estereótipo que se tem, que o índio é a pessoa que caça, que vive da caça, isso não existe mais, né, professor? Não, hoje o indígena é uma pessoa, como qualquer outra pessoa, que luta para sobreviver, né? Que está nos mercados, está no comércio, na indústria, está também no artesanato, ainda uma minoria, eu diria assim, que sobrevive do artesanato, mas muito no campo. O antigo peonato, o peão, hoje está na nossa região fazendo esse trabalho também. E são crianças e mulheres. O indígena se torna adulto aos 12 anos. Então, a partir dali, ele já tem que começar a pensar na sua família, a trabalhar também do seu jeito, a partir de sua cultura. Mas hoje está praticamente tentando revitalizar muitas coisas da sua cultura. A língua, por exemplo? A língua, né? Fazer resgate de muitas coisas perdidas, mas que se torna muito difícil frente a todas as condições em que vivemos e a sociedade do seu entorno, né? Então, a terra é o que lhes dá garantias de viverem em comunidade, porque são comunidades indígenas, lutam hoje com a questão intercultural, específica, bilíngue e comunitária, que a comunitária é o ponto forte deles. Eu acho que é uma parte dentro dos territórios, de suas territorialidades. E entender que cada povo, cada região é uma cultura, tem um dialeto diferente, né? Fosse como o alemão, o italiano, o português, o espanhol,
eles também, mesmo sendo caigangue, há uma diferença muito grande do pensar, do fazer do Rio Grande do Sul, aqui da região do Nonoai, indígenas da Condá em relação aos do Ximbangue, aqui de Chapecó, da TI Chapecó, e ainda os guaranis. Então, há muita gente. Hoje no Brasil são em torno de mais de 300 etnias diferentes, né? Certo. Com línguas, com modos de agir e de pensar. Interessante a gente considerar esse aspecto também. E antes, nós falamos que existe um caminho, né, professor? Há um caminho possível para que a gente tenha avanços aí, tenha uma harmonia melhor entre indígenas, não indígenas. E esse caminho é a educação, né, professor? Eu acredito que sim, tenho experiências, né? Através do meu trabalho, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foram em desenvolvimento regional. Eu não escolhi trabalhar com os indígenas. Talvez eu poderia dizer, procurando no meu trabalho como educador, tive essa oportunidade, né? Começando em Xanxerê, uma Secretaria Estadual de Educação, onde fiquei responsável por escolas indígenas em 1995. E vendo a realidade deles, aqueles momentos, uma das questões que tive a ajuda de muita gente também, deles e não indígenas, que o processo para o desenvolvimento, seja social, cultural, humano, ambiental, seria pela educação. Eu não via outra saída. Então começo a apostar, primeiro estudando, me preparando, e vendo possibilidades, através de que projetos eu poderia, numa intervenção, estudar e fazer esse projeto de intervenção que pudesse ajudá-los também a sair e se repensarem. Empoderá-los também, como professor? Empoderá-los, exatamente. Acho que a palavra-chave é o empoderamento, porque de nada adianta, porque por anos e anos, e até 1995, 2000, 90% dos professores que atuavam nas terras indígenas eram de não indígenas. Então, cultura, língua, essas coisas iam se perdendo, né? Muito. E isso eles ficavam no vazio. E eu percebia que deveríamos ter a língua, a cultura, mas também nos apropriar e, de certa forma, eles teriam que se colocar em pé de igualdade com os não indígenas para poder ter qualidade de vida, usufruir de tudo que a vida nos oferece. Né? Claro. E aí que os seus caminhos, então, vieram para a UNO Chapecó e houve aqui um dos ganchos do nosso programa aqui, que é também motivo da nossa conversa, são os 20 anos do primeiro convênio da FUNAI com a UNO Chapecó para ofertar educação superior aos indígenas, né? E o professor esteve presente nesse momento. Estive presente nesses momentos. Então, falando que eu não coloquei antes, a quantidade de indígenas na nossa região, se colocarmos os que vivem em terras indígenas, em torno de 12 a 13 mil, mas entre cidade e indígena nós passamos de 25 mil pessoas. Então o número é muito grande, né? E a partir do momento que eu chego na UNO Chapecó, começo em 1995, 1999 aqui em Chapecó, juntamente então a UNO Chapecó fica sensível a essa questão, pelos seus próprios pesquisadores, seu espírito comunitário, né, vendo essas questões dentro dos movimentos sociais e indígenas, e nós propusemos então, a partir da nossa experiência de já ter criado um curso, um magistério bilíngue dentro das comunidades indígenas, desenvolvido, sido professor, criado uma escola de ensino médio a primeira no Brasil de ensino médio, dentro de uma terra indígena, então a gente vem com o objetivo de formar professores, porque os professores indígenas, eles poderiam, se empoderar e depois fazer todo esse processo de revitalização da cultura, o resgate, né, de muitos artesanatos, enfim, de uma organização deles. Como é que foi aquele momento? Como é que foi a aceitação das comunidades indígenas quando vocês chegaram e disseram, olha, pode vir estudar aqui, você vai ser um professor formado? Primeiro não acreditavam. Desde o ensino médio, né, havia aquele... Mas como uma universidade para os indígenas, e num modelo diferente, né, em que a universidade vai até as terras indígenas, até eles, e feito toda uma leitura, um trabalho do porquê disso tudo, né, aí muita gente ria, eles não acreditavam. E quando realmente começa, então foi assim, a procura começa a ser grande, o interesse, a própria comunidade, o pessoal ao redor assistindo, ouvindo, né. Nós temos documentário com a UNO Chapecó desses momentos em que a comunidade começou a se voltar para a escola.
E esse processo se dá em 2009, então com o nosso primeiro curso de licenciatura intercultural indígena, e nós fizemos um projeto ousado, que no Brasil haviam licenciaturas indígenas, onde eles saíam de suas terras 1 mês, 15 dias, iam até a universidade, né, em períodos de recesso escolar, para se capacitarem, se habilitarem, fazendo esses cursos. E nós não, foram cursos presenciais, em 4 áreas do conhecimento, dentro delas das licenciaturas para o magistério, só ficou educação física fora, devido aos laboratórios e necessidades que se precisariam. E eles vão, nós vamos para lá e levamos, então, essa nova experiência. Nós é que saímos daqui. Professor, são 2 momentos, Né? então, só para situar quem está nos acompanhando. 20 anos do primeiro convênio entre UNO Chapecó e FUNAI, onde a UNO Chapecó recebeu os indígenas aqui na universidade, né? Exato. E um segundo momento, em 2009, como o professor relatou, né? 10 Isso. anos, em que a universidade foi ofertar curso superior nas comunidades Nas indígenas, comunidades. né? Eu lembro de um ano que nós tínhamos aqui 78 alunos indígenas matriculados, onde a UNO Chapecó dava uma bolsa de 75%. E a FUNAI 25%. Num determinado momento, a FUNAI teve dificuldades em dar esses valores, e aí era sempre um conflito muito grande esses indígenas. Mas o pior, o que a gente observava era assim, ó, que eles vinham para cá, começavam esses 78, no final do ano tinha 2. Olha só, a evasão Concluía muito um grande. aluno. A evasão sim, porque passavam ônibus, por exemplo, no Nonoai, ou aqui nas nossas terras indígenas, aquele trajeto a pé era muito longo. Uma mulher, mãe, geralmente eram mães quase todas, né? Sim. As mulheres. Então, era uma dificuldade muito grande de vir para a faculdade, voltar, nossos cursos geralmente eram à noite, né? E de voltar para suas aldeias. Então, a gente pensa esse novo modelo que vai até a comunidade, e lá nós tivemos, em 2014, a primeira turma formada. Dos 60 que entraram, 56 concluíram. Olha só, nossa. Claro que teve um processo de avaliação, nem todos receberam a certificação à conclusão, depois eles continuaram no decorrer do tempo, mas 56 foram até o final do curso. Que Na importante segunda isso. turma, que entra também em final de 2014 e conclui agora em 2019, dos 70, 57, né, que concluíram. Então, não houve praticamente evasão. Nós tivemos um índice muito grande de participação, né? E a gente tem aqui, professor, os cursos que são ofertados, né, dentro da licenciatura. Eu acho que é importante citar pedagogia, letras bilíngue, português e caingangue, é isso? Isso. Ciências biológicas e educação física. Agora, nesse atual momento, nós temos, então, pelo Fundes, aqui até é bom ressaltar que todo esse processo de educação, nós tivemos uma parceria muito importante do Estado. Certo. A sensibilidade, eu acho, do Estado, através do seu artigo 171, do 170, do Fundes, fez com que a gente pudesse possibilitar para eles transporte, alimentação, educação, que nesse contexto a gente faz tudo, trazê-los para cá, para a universidade, porque sempre há uma interação também, ele não fica somente lá na terra indígena, né? Ele vem para cá, ele interage com a academia como Mas são momentos pontuais, né? A são grande parte das pontuais. aulas são lá. Não, 90% das aulas são na terra indígena. Aí, no decorrer do processo, agora, a partir desse ano, então, nós já temos uma nova turma de pedagogia aqui na terra indígena Condá, na Reserva Condá, aqui de Chapecó. Uma outra turma de educação física pelo artigo 171, com bolsas, que eles virão para cá. Tem como referência a terra indígena, mas devido aos ginásios, a tudo que precisa para a formação de educação física, que foi uma solicitação deles, será aqui, dentro de um projeto específico, bem elaborado pelos professores de educação física, com conversa e diálogos com a comunidade indígena. Outra turma de pedagogia pelo 170, que vai ser na terra indígena Chapecó, e mais também uma turma de letras e caingangue lá, e mais uma de ciências biológicas, que seria ciências e biologia. Certo. Né? Então, a universidade disponibiliza, nesse momento, vejam, são 186 vagas, só agora, de pessoas indígenas que estarão fazendo a universidade. Mas 100 vagas dessas são uma opção da UNO Chapecó, porque nós poderíamos ofertar
para qualquer pessoa, qualquer estudante que quisesse. Como também qualquer estudante pode fazer lá também se quiser. Mas, devido a essa carência, por muitos anos, há uma demanda muito grande. Então, acho que foi um gesto maravilhoso, uma sensibilidade muito grande da UNO Chapecó em estar ofertando essas vagas. Que importante. Para esses indígenas. Professora, a UNO Chapecó, então situando aqui, atende a 6 comunidades indígenas, né? Me ajuda aqui se eu estiver errada. Chapecó, Imbu, Palmas, Ximbangue, Pinhal e Condá. E Condá. É isso, né? Isso aí. São as comunidades aqui da nossa região, né? Os guaranis estão dentro dessas comunidades, principalmente do Ximbangue e lá da terra indígena Chapecó. Eles são um povo que ainda não tem uma terra demarcada, específica, porque eles sempre acreditaram que terra é mãe, terra não se vende, não se rasga. Então é um povo que desde as missões está perambulando, encontrando seus territórios. Entendi. Em vários espaços. Professor, mas o que muda, agora voltando assim especificamente, né, na questão da educação e da educação superior, o que muda nessas comunidades quando a gente traz, empodera o indígena, forma ele para trabalhar nas suas escolas, para a preservação da cultura, o que muda? Olha, eu diria assim, parece dizer tudo é demais, mas é o bastante. Porque desde então eu tenho documentos, filmes, né, dessa época em que fiz documentários, e o que a mudança eu olhando hoje, não sei se é 500%, 1000%, mas é uma quantidade uma muito grande, muito grande. Na questão, desde no empoderamento, no sentido assim, mais de 90% são professores indígenas hoje, mais de 230 egressos formados nós temos de indígenas. Olha só. Então isso não é pouco. Olha a diferença que faz numa região. Todas as crianças indígenas na escola, há um problema ainda de faltas devido aos pais saírem, venderem seus artesanatos, etc. Mas acho que é uma compreensão que temos que ter mais adiante. Mas estão mais de 2.400 estudantes indígenas nas escolas. Vem vários fatores que impulsionaram isso, desde o Bolsa Família, a formação desses professores indígenas que buscam, que entendem esse contexto, né? E nisso tudo veio o repensar da maneira de se organizar, ou de usufruir de suas terras, das terras que são do governo, mas que eles podem estar usufruindo disso, de organizar seus trabalhos, a questão da higiene, da limpeza, do cuidado com a natureza. Tudo isso tem se trabalhado e a gente percebe claramente quando passa por essas comunidades. Então, dentro dessas terras indígenas, por exemplo, terra indígena Chapecó, são quase 17 mil hectares. Nisso, tem lá mais de 6 mil pessoas, né? São 17 comunidades, 17 aldeias dentro dessa terra indígena Chapecó. É então muita é bastante, coisa, né? É grande, né? Pega os dois municípios de Entre Rios e Ipuaçu. E isso, no dia a dia, eu passo semanalmente, eu tenho esses convívios também com eles, você vê a diferença. E também nos processos de outras graduações. Então temos advogados, temos dentistas, temos médicos já formados, né, que passaram por essa escola do ensino médico que lá formamos também. E aqui na nossa universidade já 2 mestres que são egressos das nossas licenciaturas interculturais. Que bacana. E mais 2, um já mais da metade na educação, outro iniciando agora. Então isso torna uma possibilidade de melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Que bacana. Eu tive a oportunidade, professor, de fazer uma reportagem no ano passado no Todo Ximbangue e a gente acompanhou um pouco das aulas, como é que acontece essa formação. E foi muito bonito ver eles aprendendo matemática e utilizando elementos da cultura deles, lá do cesto, como que eles constroem o arco, a flecha, enfim, elementos da cultura mesmo, partindo-se deles para ensinar matemática, ensinar línguas, enfim. Então é muito bonito esse trabalho de recuperação e valorização da cultura caingangue, né? Isso. E aí, como estávamos conversando antes, como é que temos que conceber, ver esses momentos? Então são pessoas que estão nas indústrias, na agroindústria principalmente, fazendo trabalho que talvez muitos já não queiram fazer, né? Se colocando em outros postos de trabalho, no comércio. Eles também estão se reorganizando, se reinventando nesses espaços, né?
E por isso que eu acho que essa compreensão deles na universidade, eu acredito que tão logo, daqui 2, 3, 4 anos, tenhamos professores indígenas aqui dentro da universidade, já atuando também nos nossos dando mestrados. aula para não indígenas. Para não indígenas, porque eles também são, essas habilitações são para todos, qualquer um, qualquer cidadão também pode fazer e ficar habilitado. Eles podem atuar tanto dentro das suas terras quanto fora. A especificidade é mais voltada para as suas realidades. Mas dentro do contexto, eles têm que seguir uma base nacional comum curricular hoje, todo o contexto e mais a parte da diversidade cultural. Então é um trabalho a mais. Quais as dificuldades que nós sentimos hoje no processo ainda? É exatamente, é uma comunidade que tem a escrita a partir de 1970. Né? Eles não tinham a escrita antes. Era uma comunidade que se trazia a sua história tudo na oralidade. Né? Então a parte da oralidade é muito desenvolvida. E a questão da escrita, ou vai pedir uma redação, há exceções maravilhosas que escrevem muito bem, né? Mas que é uma grande dificuldade, porque tem toda uma memória histórica nesse processo, né? E esse processo precisa ser respeitado e precisa ser conduzido da forma adequada, né? No tempo certo, né, professor? Respeitando-se isso também, né? O tempo, o método, a maneira e as licenciaturas, o nosso trabalho, percebemos que o começo, o primeiro, o segundo ano são muito difíceis, mas o resultado no final, ele é muito bom. Então ele está apto, está pronto para concorrer, para participar de processos seletivos de igual por igual, né? Porque teve todo um trabalho voltado para isso. E claro, Juliana, que teria que colocar aqui que a UNO Chapecó desenvolve e vai se desenvolvendo aqui dentro uma equipe de trabalho, seja na reitoria, né? Com apoio também da reitoria, eu acho que isso é muito importante, e de professores simpáticos à causa. E ainda outro grande problema é a comunidade também, por todos se entender, acho que até querer demais, mas compreender de que eles estão aqui dentro, eles não estão de graça, eles pagam. Porque são bolsas que vêm para a instituição, então que se paga o seu curso. Nós não estamos dando algo de graça. Não, estamos dedicando o nosso trabalho. Acho que o mérito da UNO Chapecó é ser flexível, é estar fazendo isso, é ter pessoas que se dedicam a isso, mas estamos sendo pagos também por isso. Então isso é importante a gente colocar, porque nenhum está dando nada de graça. Sim, não se está tirando o espaço do outro, mas se eu acho que o ponto alto é você ter essa sensibilidade de universidade de incluir a todos, e a UNO Chapecó faz isso. Que bom. Independente de questões culturais, partidárias, etc. Eu acho que o nosso foco está para o desenvolvimento em todos os sentidos, né? Que ótimo, na formação da dignidade humana. Muito bom. Bonito. E é muito bonito e a gente precisa destacar esses pontos aqui, né? Professor, agora preciso lhe agradecer, a nossa conversa está encerrando, mas é uma pena, mas a gente espera retomar esse assunto em outras oportunidades, em outros momentos. Sim. Muito obrigada, professor Leonel Piovesana, por participar com a gente e elucidar muitos pontos aí que ainda, porventura, ainda estavam nebulosos, né? Mas já nos ajudou bastante e que bom saber que a educação é um ótimo caminho, né? Que bom. E convoco a todos os que quiserem participar. Eu acho que dando apoio, visitando a universidade, visitando as comunidades indígenas também, que são muito abertas para isso, e ver que nenhum ser humano deve ser alvo de manobra ou de ser um instrumento usado para formar a guerra, mas a paz, mas uma paz bem construída, com dignidade, com justiça social. E a UNO Chapecó acho que aprendeu e está fazendo isso num bom caminho. Tá? Que bom, obrigado, que Juliana, ótimo. Obrigado a toda a tua Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez, professor. O Outros Olhares de hoje vai ficando por aqui. Você acompanha a programação da TV UNO no canal 15 da NET e também no YouTube. Um abraço para você e até a próxima semana.